Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixa rastro. Esses dias estava falando com o meu sobrinho, teve de intercâmbio lá em Roma, ele estava lá quando o Papa foi eleito, representante da família lá, oficial, na Fumaça Branca, e ele falou que terminou lá o intercâmbio e fez um trabalho conclusivo lá sobre Mitra. Mitra, que é um deus babilônico, o culto a Mitra. E eu até pedi, me manda o teu trabalho aí para eu ler. Eu, quando estava por lá na Itália, a gente visitei tem uma caverna, era um culto que se dava em cavernas, tinha um rito de iniciação lá, entrava numa caverna, veio dos babilônicos e acabou fazendo um certo sucesso em Roma, sobretudo entre os militares, o culto a Mitra. Então, ele me mandou e no final fazia algumas comparações entre o mitraísmo e o cristianismo, vendo como vários pontos de contato. E um autor que ele citava lá no final dizia que se o crescimento do cristianismo tivesse sido barrado por alguma doença, o mundo hoje seria mitraico. Se tivesse dado algo errado, uma doença, alguma coisa assim, o cristianismo pegou lá uma prega, uma peste, morreu lá, teria vingado o mitraísmo no Império Romano e, portanto, o mundo inteiro só é cristão porque o imperador romano se tornou cristão e aí, então, o mundo, por tabela, virou cristão por causa de Roma, né? Meu próprio sobrinho diz, olha, é uma afirmação meio sem muito fundamento. Mas me fez pensar, sobretudo nessa questão das doenças, alguns 2, 3 anos atrás, eu li um artigo escrito por ocasião da pandemia sobre os primeiros cristãos e as pragas, as doenças, as epidemias, que era uma coisa frequente em Roma. Roma era uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes, que era uma barbaridade de tamanho. Outra cidade a ter 1 milhão de habitantes a próxima foi Londres no século XIX. Então, não existia durante o mundo uma cidade tão grande, tanta concentração de gente como Roma. E sem, os meios que a gente tem hoje, né? De esgoto, de várias coisas assim sanitárias. Então, era um ambiente muito fedorento, né? Muito sujo e gente vindo do Império, de toda a Europa, os exércitos. Então era uma concentração de vermes ali, de bactérias, de vírus, impressionante. Volta e meia surgia uma epidemia lá, o negócio era o caos. E é interessante porque ainda que a doença não discriminasse cristãos de pagãos, a atitude era muito diferente de uns e de outros. Um bispo daquela época fala dos pagãos: no primeiro ataque de doença, eles afastam os doentes e fogem dos seus entes queridos, jogando-os nas estradas antes que morressem e tratando os corpos insepultos como lixo, esperando assim evitar a propagação e o contágio da doença fatal, o que dificilmente conseguem fazer. Então, dizia, um pouco escandalizado. E escandalizado também parece ser o próprio imperador. Numa época em concreta que estava uma dessas doenças, uma dessas pragas lá, era a época do imperador Juliano, conhecido como Juliano o Apóstata. Por que ele leva esse título? Porque ele tinha tido já vários imperadores cristãos, acho que 7. Ele se tornou imperador, foi até batizado, mas renegou a fé e quis promover um retorno ao paganismo. Quase com certeza ele foi introduzido também nos ritos mitraicos de Mitra. Tem lá uma coisa de sacrifício do boi, que é uma coisa típico de Mitra. E ele reclama justamente da diferença da atitude entre os cristãos e os pagãos. Ele diz assim: a benevolência dos cristãos para com os estrangeiros, seu cuidado com os túmulos dos mortos e a pretensa santidade das suas vidas acaba sendo o que faz com que o cristianismo esteja crescendo.
ele vai vendo que os seus intentos são frustrados. Ele quer promover o paganismo, mas o paganismo só diminui. E ele diz, não, porque é lógico, olha só o que eles fazem. E reclamam numa carta, falaram para os seus sacerdotes pagãos, é uma vergonha que os ímpios galileus, é como ele chamava os cristãos, né? Os ímpios galileus sustentem não apenas os seus próprios pobres, mas também os nossos. Onde já se viu, né? E vocês não fazem nada. E nas doenças típicas, como dava uma peste lá em Roma, os nobres fugiam da cidade, iam para suas casas no campo. Os pobres não tinham para onde ir. E o imperador também ia. E é o que faziam os sacerdotes pagãos também, iam embora, vamos sair daqui, né? O negócio aqui está o caos, né? Iam embora. Mas os cristãos ficavam e cuidavam dos doentes. Então essas várias atitudes, assim, conquistava, como é lógico, né? As pessoas. E o imperador dizendo, não, vocês têm que fazer que nem eles, mas no núcleo da fé de Mitra, a principal imagem de Mitra, que vocês provavelmente nunca viram, é ele matando um boi, sacrificando um boi. E é uma coisa, boi cósmico, sei lá, tem toda uma simbologia ali. E ele vai tirar um proveito daquilo, vai tirar uma série de coisas boas do sacrificar o boi. E o símbolo cristão também é um sacrifício, né? Só que não é Jesus sacrificando alguém, ou melhor, sim, só que é ele mesmo, né? O cerne da nossa religião não é eu vou matar o outro, eu vou tirar o proveito do sacrifício alheio, mas eu vou me sacrificar para o proveito alheio. Então isso não tinha na doutrina de Mitra e é o cerne da nossa doutrina, né? E assim o projeto do Juliano não deu certo, né? Diz uma tradição que ele morreu numa batalha, levando uma flechada e dizendo, venceste Galileu, falando para Cristo, assim, não sei o quanto é histórico isso, mas sim é histórico que Cristo venceu Mitra. E vocês provavelmente nunca tinham ouvido falar, para vocês Mitra era o chapéu do bispo, né? Até hoje tem também um deus chamado Mitra, porque bem, que negócio é esse, né? Ninguém nunca ouviu falar disso daí, né? É verdade, o Cristo venceu. Tende coragem, eu venci o mundo. O Império Romano se dobrou, né, aos pés da cruz de Cristo. E assim também nós estamos chamados a vencer. Ele venceu e por isso deixou rastro. Mitra praticamente não deixou rastro. Cristo deixou. E a gente está chamado a deixar também. Que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil. Deixa rastro. Deixa rastro. Entre as diversas maneiras como a figura de Jesus é apresentada na Escritura, nos Evangelhos, está esse do filho de Davi, de uma figura do guerreiro que vence, né? No Apocalipse ele aparece, né? Um guerreiro forte que saiu para vencer, vencendo, conquistando. Ele vem para conquistar o seu reino. Ainda que ele é manso e humilde, né? Ele mesmo diz. Mas a mansidão de Cristo, a mansidão bíblica em geral, diz um dicionário que eu estava consultando, o dicionário bíblico, não é fraqueza, mas se refere antes a exercitar a força de Deus sob seu controle. Por exemplo, demonstrando poder sem dureza desnecessária. Mansidão na Bíblia não é a pessoa fica mansinho aí, tranquilinho, uma ovelhinha que não faz mal para ninguém. Não, Jesus não é assim, né? Ele é o cordeiro, mas é o leão também, né? Mas é a força controlada. E é isso, e assim é como se conquista. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. É quem vai conquistar a terra. E como é que Jesus conquista, então? Como é que com essa mansidão dele conquista? Qual que é a sua arma? Eu queria meditar com vocês hoje sobre a arma de Jesus. Qual que eu gosto dessas coisas, né? Qual que é a arma de Jesus? É o arco e flecha? Não. O arco e flecha fica distante, né? Já sei, é o machado? Não. Que corta e separa, também não. Não é o martelo também. Sobretudo não é o martelo que esmaga, né? A arma de Jesus é a espada. Muito bem, quem que falou? Um ponto aí. A arma de Jesus é a espada. Ele mesmo diz, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele fala assim, né? Então vamos meditar nisso, porque como é que é essa espada? Como é que é essa arma conquistadora de Jesus? Para já é uma espada um pouco peculiar. Porque sai da sua boca. A gente lê no Apocalipse assim. Vi então o céu aberto e apareceu um cavalo branco, aquele que o montava julga e combate com justiça. Está vestido com um manto embebido de sangue. É Cristo, né? O cavaleiro branco é Jesus. Ele é chamado pelo nome de Palavra de Deus. Os exércitos do céu o acompanham
montados em cavalos brancos, com roupas de linho branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Da boca, não é da mão, né? Da boca sai a espada. Interessante, né? E ele mesmo é a palavra, o verbo. Por isso, a espada de Jesus é isso, é a sua palavra. Diz Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A arma é a palavra. Essa é a arma de Jesus. Essa é a arma que ele quer que a gente empregue também. Interessante esse livro, é a tese central do livro Conversas Cruciais. Eles começaram a fazer uma pesquisa entre empresas para ver quem que eram as pessoas mais influentes nas empresas. E ver quais são as características das pessoas que causam mais impacto nas empresas, que determinam mais a cultura da empresa. E eles chegaram empiricamente, nisso. São as pessoas que são capazes de ter conversas difíceis. Então, fizeram uma pesquisa lá numa empresa, quem que é a pessoa acho que mais influente aqui na empresa? Ah, fulano, todo mundo dizendo o mesmo carinha. E era um cara, não era especialmente brilhante, não era especialmente carismático, não era especialmente bonito, não era especialmente rico, não era... Por que ele, né? Aí foram ver uma reunião, como é que a coisa desenrolava, e o chefe, as pessoas tinham uma atitude que as pessoas estavam meio desconfiadas, mas não tinham coragem de falar. E ele é a pessoa que fala, olha, chefe, que encontra as palavras para tornar aquilo, levantar a questão que todo mundo quer falar, mas ao mesmo tempo fazê-lo de uma maneira adequada, que não gere ali o caos. E ele consegue enfrentar situações difíceis, conversas difíceis. Essa é a arma, né? Essa é a nossa espada. A palavra. Agora, essa palavra, ao mesmo tempo, ela tem 2 características. Jordan Peterson, ele fala numa entrevista que eu escutava, numa conversa, o que constrói o mundo na tradição judaico-cristã é o logos, a palavra. É o termo grego, que é isso, né? O conceito, que às vezes a gente traduz como verbo, como palavra, né? O logos. Aparece tanto no começo do Antigo Testamento, Deus cria falando, Deus disse, faça-se a luz. Deus disse, faça-se o dia, façam-se as estrelas, façam-se. Deus cria com a sua palavra. A religião judaico-cristã é da palavra. E o começo do Novo Testamento também, que é o começo do prólogo de São João, né? No princípio era o logos, era a palavra. Nada que foi feito sem ele. Tudo foi feito por ele. E Cristo é o próprio logos, Cristo é o verbo que se faz carne e habita entre nós. E essa palavra, diz o Jordan Peterson, tem 2 características. É uma palavra de coragem e bondade. A gente poderia ver aqui os 2 gumes da espada, né? A espada de 2 gumes. Coragem de dizer a verdade e bondade, de querer o bem das pessoas, né? De não querer o mal. Hoje eu celebrei com a oração eucarística número 4, o comecinho dela diz assim: nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Deus faz com a sua palavra uma palavra de sabedoria e de amor. A verdade e a bondade. Essas são as 2 características da palavra, né? Primeiro isso, tem que falar a coragem de dizer a verdade. Isso aqui vai construir um mundo ao meu redor. Essa conversa com Jordan Peterson foi uma conversa dele com o filho do Solzhenitsyn. Solzhenitsyn foi um escritor russo que escreveu um livro muito importante chamado Arquipélago Gulag. Alguns atribuem até algo da queda do socialismo a esse livro, porque foi o primeiro livro que abriu os olhos do mundo, o que estava acontecendo na União Soviética, né? Durante muito tempo, o pessoal achava, não, o comunismo é a solução do mundo, é uma sociedade perfeita, não tem mais pobreza, não tem mais fome. Era toda a propaganda que chegava, era essa, né? E aí, mas se infiltrou, esse livro foi publicado no Ocidente, e dizendo, olha, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo lá dentro, né? E isso marcou também muito o próprio Jordan Peterson. Ele diz, né? Mudou muito o pensamento dele, e ele foi entendendo que você pode te deixar levar por uma ideologia, por uns princípios básicos que você vai olhar para o mundo a partir daquilo ali, ou você pode te deixar levar pela verdade, unicamente pela verdade, por falar sempre a verdade. E ele dizia, quando você não escolhe essa opção, que é o que aconteceu na União Soviética, quando você se dobra a verdade pelo sistema, por medo,
todo um país inteiro mentindo o tempo inteiro. Rússia se tornou isso, né? Eu mentia para o outro, que mentia para mim, que era tudo para manter ali as aparências, mas tudo uma mentira. E aquilo vira um inferno, né? Você constrói um inferno na Terra. E pelo contrário, é a conclusão do Jordan Peterson, né, que achei bem interessante, uma coisa muito assim da vida dele. Quando você escolhe dizer a verdade, por mais que na hora pareça que aquilo vai ser um problema, né? A longo prazo você tem que ter fé que no longo prazo aquilo vai construir um mundo melhor. É o que diz Caminho, São José Maria. Não tenhas medo da verdade, ainda que a verdade te acarrete a morte. Não ter medo da verdade. É isso, né? A arma de Jesus não é arco e flecha, que já foi dito uma arma um pouco covarde, né? Que a pessoa fica distante, não chega lá, não está junto. Jesus, ele entra na roda, ele chega perto, ele toca a nossa humanidade, né? Ele entra no nosso coração. Ele quer entrar pelo menos. Eis que estou à porta e bato, né? Se alguém me abrir, entrarei. E ele quer fazer isso continuamente conosco. A palavra de Deus, que é Cristo, é viva e eficaz. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Dividir alma e espírito. Merismo psiques te kai pneumatos. Psique, pneuma. Psique, alma, daí psicologia, né? Pneuma, espírito. Discernir o psique do pneuma. Qual o sentido disso, né? Comecei a fazer um curso interessante esses dias e o professor falou bastante de uma chamada revolução axial. Nunca tinha ouvido falar disso, mas me chamou a atenção. A revolução axial é o que teria acontecido do século VIII ao III a.C. Revolução longa, né? 5 séculos. Enfim, antigamente as coisas demoravam mais tempo, né? Onde nesse período teria surgido o pensamento, a filosofia grega e as grandes religiões que existem até hoje no mundo, né? Hinduísmo, budismo, cristianismo, judaísmo. Teria surgido aí nesse período. E ele dizia, pela junção de 2 coisas. Primeiro, uma evolução na escrita. Já havia escrita, mas era uma escrita dos hieroglifos. E aí se inventou a escrita alfabética, que tornou antes... A pessoa passava a vida inteira estudando para ser capaz de ler e escrever. Agora não. Quando você inventa o alfabeto, aquilo se torna algo viável, né? Próximo. E onde é que foi inventado a escrita alfabética? Em Canaã. Olha que curioso. Na Palestina, Israel, né? Ali, no princípio era o verbo, né? Começa com a palavra, né? Com a escrita. E junto com isso, os cientistas chamam que surgiu a chamada mitologia dos 2 mundos. Nessas várias religiões tem essa ideia do céu e a terra. A ideia de que você tem uma maneira de funcionar um pouco animal, em que você se auto-engana com muita facilidade. Mas você pode buscar a sabedoria. Você pode questionar, como Sócrates, por exemplo, para tentar chegar nos verdadeiros motivos das coisas. Né? Para tentar chegar à verdade última das coisas. E bate um pouco isso, né? Psique, pneuma, São Paulo aos Coríntios, ele fala, né? O anthropos psikos, o homem natural, que está na psique, e o anthropos pneumáticos, o homem que é espiritual, né? Você pode funcionar de uma maneira espiritual propriamente ou de uma maneira meramente natural. E a espada da palavra de Deus distingue, né? Peraí, o que é mais verdadeiro, o que não é, o que é auto-engano? Essa raiva que você está, o que você está exagerando? Uma boa oração faz isso, sabe? É aquela palavra que te fere, aquela espada, né? Que você tem que admitir, não, aqui de fato eu pus um filtro nessa minha narrativa que eu montei para mim mesma. Eu tô ignorando esse dado daqui. E eu estou um pouco exagerando esse outro. A gente manipula, né? E a espada de Deus ajuda a gente a enxergar a verdade, a racionalizar a coisa, a ver, olha, aqui eu estou deixando que entre no meu orgulho, né? Que está transformando a tempestade num copo d'água. Isso aqui não está batendo, não é verdadeiro. Tem muito de mentira aqui, tem muito de manipulação, né? Saber distinguir, né? Olhar na nossa vida e na vida dos outros, né? A gente tem que empregar essa espada também para ajudar os demais. Uma vez num convívio de padres numerários, uma palestra do padre Vicente, ela dizia, olha, aqui no Opus Dei, no Brasil, a gente tem muitos padres enfermeiros,
mas faltam padres cirurgiões. Foi uma espécie de bronquinha, de maneira assim, super light, né? Como as coisas funcionam no Opus Dei. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me chegou, né? Né? Padre enfermeira, sei lá, passa a pomada, beleza, né? Beleza, vai, volta para casa. O cirurgião não, ele tem uma espada, né? Ele corta, né? Ele distingue, não sei se a alma do espírito, mas pelo menos, né, o câncer do tecido saudável. Enfim, né, tem o seu drama, né? Você entrar, cortar alguém, né? Anteontem, 2 pessoas me falaram do padre Eugênio, padre lá de São Paulo, um padre e um leigo, que foram para um convívio em São Paulo e levaram bronca do padre Eugênio. E foi uma bronca boa, aquilo lhes ajudou muito, né? E eu falei, puxa, eu lembro do padre Eugênio me falando aquilo e eu falei, isso aqui é o padre cirurgião, né? Oxalá seja mais cirurgião que nem o padre Eugênio, né? Aquilo me marcou assim também, tem que menos enfermeiro, mais cirurgião para ajudar mais as pessoas, né? A gente precisa, olha, isso é assim, olha, a verdade. Isso aqui você não está sendo objetivo. Isso aqui é verdade, mas aquilo não, né? Você está ignorando isso aqui, tem que discernir as coisas, né? A coragem da verdade. Uma primeira característica. Padre Pedro, tá bom, já sei. Então eu vou sair agora falando a verdade na cara de todo mundo, que essa é a minha missão, não quero nem saber. Assim, talvez não dê tão certo assim. Toma cuidado. Por quê? Porque você está esquecendo da segunda característica que tem que ter a espada, né? Que tem que ter a nossa palavra para ela construir o mundo. Ela tem que ser verdadeira, é verdade, mas tem que ter outro gume também, que é a bondade, né? Eu gosto de citar Santa Edith Stein, uma frase dela: não aceitar nada como verdade, seja privado de amor. Não aceitar nada de amor, que seja privado de verdade. Um sem o outro se torna uma mentira destrutiva. Você precisa das duas coisas. Às vezes na igreja no Brasil tem um pouco essa coisa, né? Não, ou de um lado a ortodoxia e o conhecimento das leis litúrgicas e da moral, e do outro lado a preocupação com o pobre e ação social, e né, alguém que realmente dedica a sua vida para ajudar os outros. Parece que você tem que escolher, né? Ou verdade ou amor. Não, tem que juntar duas coisas, né? Sempre, né? Senão não é cristianismo, não é completo, não é evangelho, né? Não dá para escolher. Precisamos das duas coisas. E só quando a gente tem as duas coisas, só com a bondade é que a espada se torna eficaz. Realmente eficaz. Sem a bondade, ela não se torna eficaz. Uma espada de um gume só, o dano dela, jogando RPG a gente aprende tipos de danos de armas, coisas, cultura de RPG. Tem 3 tipos de danos de armas. O cortante, o perfurante e o contundente. Né? Cortante, perfurante e o contundente, né? Que é pancada, né? Então, sei lá, uma espada de um gume só, uma cimitarra, sabe o que é uma cimitarra? Tipicamente é uma espada cortante, né? Corta, raspa, né? Agora, ela não é tanto perfurante, né? O machado é cortante. A nossa palavra não pode ser cortante, que é aquela que separa. Fulana não dá, né? Fora. Isso aqui é absurdo. Isso aqui que, sei lá, deixa as pessoas meio aleijadas, né? Não presta, né? Não, peraí, vai devagar, né? Eu preciso aqui estar inteiro, né? E também a nossa arma não é o martelo contundente que esmaga, né? Acabou com a pessoa ali, né? Não sobrou nada, ficou ali uns caquinhos. Não é assim. Não pode, tem que ser perfurante, né? A espada de 2 gumes permite que ela seja isso, né? Que penetra, né? Até o ponto de dividir a alma e o espírito. Mas ela só faz isso se tiver junto com a verdade a bondade. Porque é aí que a outra pessoa se desarma, ela baixa o escudo, ela amolece, ela deixa que você entre na alma dela, né? Quando a pessoa não sente que você realmente gosta dela, quando ela se sente, sei lá, desprezada, julgada, na hora ela se fecha completamente, né? E você não é capaz de entrar, não é capaz de tocar aquele coração. Você precisa da bondade. Louis Lavelle, esse escritor francês, ele diz: as pessoas só se te rejeitam se previamente elas se sentiram rejeitadas por você. E ele fala umas coisas bonitas sobre a doçura. Toda vontade se tensiona quando buscamos vencê-la ou destruí-la. Mas a doçura a persuade. Não há quem como a doçura para triunfar sem combate e transformar o adversário em amigo. Interessante, né? A doçura daquele que se faz próximo e não o inimigo que chega lá já esmagando o outro. Amém? Achei nesse sentido interessante o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas,
escrito lá nos anos 30, mas ainda é muito interessante esse livro, né? Ainda que o título é francamente ruim, né? Mas o conteúdo é bom. E ele fala, o escritor estava dando um curso com as ideias dele, e aí um aluno lá do curso dele começou a falar mal das redes de cadeias de lojas, que são as redes de lojas que é uma coisa horrível, e tem lá na minha cidade, eu tento vender para eles carvão, que é o que ele vendia, ele era um vendedor de carvão, e eles só compram de um fornecedor fora, esses caras são uma perdição, tudo errado, assim, começou a criticar muito. Aí o professor, que é o escritor do livro, falou, ok, legal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um debate, e o tema é redes de lojas, né? Cadeias de varejo, né? E você vai ser do grupo que vai defender nas cadeias de lojas. Então, você tem um mês para preparar e tal. E aí esse cara, que sempre atacava, tem que defender, marca até uma entrevista com o dono lá, o gerente da loja da cidade dele, que nunca o recebia, porque... E promete, não, eu quero só um minuto da tua atenção, que eu queria só me tirar uma dúvida com você. E o outro aceita, um minuto só, tudo bem, aí tudo bem, eu aceito falar contigo. E ele foi lá. Expliquei o caso e ele ofereceu-me uma cadeira. Não, senta aí. E falou-me exatamente 1 hora e 47 minutos. O outro falando, né? O inimigo dele falando 1 hora e 2 horas quase lá falando, explicando. Chamou o outro, o diretor, que havia escrito um livro sobre as redes de lojas, escreveu para a Associação Nacional das Redes das Cadeias de Lojas e conseguiu uma cópia de um debate sobre o assunto. Ele acha que elas são a solução para a humanidade, eles fazem um super bem, e me explicaram coisas que nunca tinha me passado pela cabeça. E ele começou a entender, nossa, isso aqui tem o seu valor, né? Quando me retirei, veio comigo até a porta, passou o braço pelo meu ombro, desejou-me que me saísse bem no debate, pediu-me que viesse visitá-lo novamente, que o informasse do resultado, ficou super interessado no debatezinho lá do curso, né? E as últimas palavras me marcaram muito, porque ele disse, procure-me por favor, mais tarde na primavera, gostaria de fazer um pedido de carvão. Então ele já ganhou de quebra o pedido do carvão lá, porque ganhou a benevolência, porque chegou com uma atitude desarmada, né? Não com aquela atitude, quem sabe, antes combativa, de dar argumentos, eu vou provar para você que está errado, que é um absurdo o que você faz. Não, né? Chegou se interessando, chegou... E o outro se desarmou e aí começou a haver entendimento, né? Isso aqui transforma o mundo, sabe? Quando a gente consegue falar as coisas, tem que falar, mas transmitindo bondade. Volta e meia eu tenho que ter conversas assim, né? Todo mundo tem. E a mim me custa, acho que a todo mundo, mas eu acho que a minha conclusão é que o meu medo é esse, eu tenho medo de cara feia. Eu não tenho medo de muitas coisas, né? Que sei lá, que outras... Eu não me considero uma pessoa muito medrosa, não. Mas nisso eu sou bem covarde, assim. De contristar os outros. Enfrentar alguém que talvez não vai gostar muito do que eu vou falar. Isso me custa, né? Mas, enfim, eu tenho que fazer isso, né? Não tem jeito. E aí, vamos lá, né? Às vezes a gente tem que enfrentar as coisas que... Mas uma dessas últimas conversas, e como é que eu faço? Vou falar? A coisa estava escalando, eu estava ficando indisposto com a pessoa... Porque você se sente julgado, aí você julga. É um ciclo, né? De violências assim, não ditas, sei lá, né? Uma coisa que fica ali. Eu falo, tem que ter uma conversa com essa pessoa, tem que, né, achar uma ocasião boa. E foi, né? E foi ótimo, né? Depois tudo, alegria e bem-estar. Como ajuda, sabe? Como constrói de verdade. Quando você consegue ter uma conversa com alguém na qual você não é bruto, violento, julgador, juiz, né? Tudo errado, deixa eu te explicar. Isso aí não constrói, né? Mas ao mesmo tempo, você tem a coragem de falar a verdade. Olha, a minha sensação é essa, eu sinto que tal coisa, né? A partir de uma certa fragilidade que você se expõe, uma certa vulnerabilidade, né? Você se coloca ali, não como dono da verdade, mas ao mesmo tempo alguém, olha, é isso que eu estou enxergando, né? Como são construtivas essas conversas. Quando a gente consegue, que de fato a gente chega, né? E ajuda de verdade as pessoas a se transformarem, né? A se abrirem à verdade. Mandei ontem à noite para um padre amigo que está enfrentando uma certa resistência na paróquia nova e sofrendo com aquilo, como é lógico, mandei um episódio da série de Santa Teresa de Ávila. Tem uma série de Santa Teresa antiga, espanhola. São uns 8 episódios, uma coisa assim. E tem um episódio muito chamativo que quando ela era freira do convento da Assunção, acho que é, em Ávila, 150 freiras, era um ambiente assim. E ela resolve então fazer a reforma das carmelitas.
e funda uma outra ordem que muda tudo, é super austero. Lá era meio bagunça, né? Mas, pelas indas e vindas, acabam nomeando ela priora do convento original dela, das 150 freiras completamente desgovernáveis lá, né? Ingovernáveis. E é muito interessante a cena porque é o caos. Quando vão entronizá-la, a priora, assim, tem 150 freiras loucas tancando a porta, gritando, fora, vai daqui, não te queremos. É um negócio assim muito curioso, né? A confusão que surge lá, né? E ao mesmo tempo, como ela consegue, ela entra lá super assim na mansidão, me entristece muito o que tenho feito, né? Me colocado aqui contra a vontade de vocês. Na primeira reunião de manhã, no assento da priora, ela coloca uma imagem de Nossa Senhora e ela senta no antigo assento dela lá na cadeira. Então ela tem toda uma linguagem assim muito de mansidão, assim, de bondade, de não querer impor as coisas pela marra, né? E assim é como ela consegue conquistar aquelas freiras revoltosas, né? Consegue tirar delas o que dava para tirar, né? Consegue não transformá-las em descalças, que não era esse o propósito delas, né? Mas sim fazê-las mais santas, sim ajudá-las no que era possível ajudar, né? É isso, né? É esse tipo de atitude, isso constrói, isso deixa rastro. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, os mansos possuirão a terra. Os mansos é que vão fazer a diferença, que tem a mansidão aliada à coragem de dizer a verdade. Uma espada transpassará o teu coração, serão revelados os pensamentos de muitos corações, disse Simeão para Nossa Senhora, né? A espada que revela as coisas, né? E Nossa Senhora não se fecha, mas se abre, e assim a sua vida se torna fecunda, e peçamos a ela que também nos ajude a que a nossa vida também seja tão fecunda como a sua. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.